Capítulo 306 O grande rei demônio aprende sobre a ressurreição do heróico Deus. Sua vitalidade aumentou em 100.000. Conteúdo patrocinado. Você adquiriu as divindades e Colossus e a Elder Dragon. As divindades e Colossus e a Elder Dragon se fundiram com a semideus. A habilidade arremesso despertou para arremesso vingativo. As habilidades e técnica de armadura e a técnica de escudo se fundiram com a técnica de combate para a destruição da alma. Os níveis de força monstruosa, regeneração super rápida, magia divina do submundo, subordinados super fortalecidos, poder de ataque aumentado ao ativar um canhão mágico, valores de atributos fortalecidos quando envolvidos em uma alma, cura de assassinato, autofortalecimento, assassinato, aumento do poder mágico enquanto equipado com um cajado, regra de sangue, magia do Rei Oco, controle de mana preciso, técnica de combate para destruição da alma, maior habilidades. Multicast, magia do Espírito Divino, técnica de artilharia do Rei Demônio, voo em alta velocidade, técnica muscular e devorador de Deus aumentaram. Tendo devorado as almas de Gorr, Madroz e Bratio, Vandaliel participou dos aplausos da vitória com todos os outros, e em seguida, dirigiu-se prontamente para a sala de troca de empregos. Eu me pergunto se há algum novo emprego, ele se perguntou enquanto tocava o cristal. Trabalhos que podem ser selecionados: Fallen Warrior, Insect Ninja, Dungeon Master, Hollow King Magé, Eclipse Cursecaster, Demon Ruler, Creator, Tartarus, Wild Spirit, Dark Battery Cannoneer, Magic Staff Creator, Soul Fighter, God Destroyer, Clifford, Dark Usuário de Fera, Terapeuta Espiritual, Artesão, Equipamento de Transformação, Conjurador de Sombra Oca, Balor, Apollyon, Semigorgon, Devorador de Almas, Devorador de Deus, Nergal, Ravana, Shaita, Shiu, Mago do Espírito Divino, Ouroboros. Rudra, Governante de Sangue, Usuário de Eletricidade Demoníaca, Yingder, Juggernaut, Undervoro de God Magé, Berserk Maso Uzer, Apophis, um novo, Azatothia, um novo, Tauti, um novo, Gideon Lord, um novo, Changer Gider, um novo, Spirit Gider, um novo. Há muito poucos. Ele sabia que Apophis e Azatothia estavam lá, mas por que Tauti, Gideon Lord, Changer Gider e Spirit Gider estavam disponíveis? Vandaliel tinha algum conhecimento sobre Tauti. Este trabalho provavelmente se tornou disponível devido à influência de Bakunava ou talvez porque ele comia almas. Gideon Lord e Changer Gider provavelmente tinham a ver com orientações. Parecia que Gideon Lord apareceu porque suas habilidades de orientação e sedução haviam despertado. A causa do aparecimento de Guia mudando foi provavelmente o fato de Juliana ter se tornado uma ator. O significado por trás de Job provavelmente era a orientação das pessoas que ele havia levado a reencarnar. Quanto a Spirit Gider, Vandaliel não tinha ideia de por que apareceria agora. Afinal, ele já guiava espíritos há muito tempo. Mas talvez fosse simplesmente porque os deuses que governavam os status haviam criado apenas recentemente o trabalho de guia do espírito. Bem, vamos deixar a análise para Luciliano, disse Vandaliel para si mesmo, decidindo deixar para seu aprendiz. Recentemente, Luciliano passou a pesquisar não apenas mortos-vivos, mas todas as coisas maravilhosas e misteriosas em geral, o que incluía seu mestre Vandaliel. Em seguida, Vandaliel começou a pensar em voz alta sobre seus próximos planos para tomar uma decisão sobre seu próximo trabalho. Vou entrar na escola de aventureiros na primavera. Até então, estarei destruindo os pseudo-reinos divinos que foram feitos nos ninhos do diabo no continente do Rei Demônio, e enquanto estiver nisso, limparei alguns dos ninhos do diabo e masmorras para reduzir seu impacto negativo em Gartlan. Depois disso, farei uma busca para ver se ainda há mais ossos de Marduk ou de outros deuses por aí. Continuarei com todos os tipos de experimentos, assim como criarei mais equipamentos de transformação enquanto melhoro os equipamentos de transformação existentes. E preciso participar de discussões com o Duque Alcrin e o Conde Morxi e construir estátuas de Botin e Peria. Sua agenda estava muito apertada, e esses eram apenas seus planos relacionados ao trabalho, não incluíam seus planos particulares, como a refeição que faria com Eleanor e os outros. No entanto, como ele estaria abatendo os monstros do continente do Rei Demônio, ele provavelmente seria capaz de mudar de jobs pelo menos mais uma vez.
Quero ser capaz de escolher um trabalho relativamente manso na primavera, como o guerreiro caído ou o ninja inseto. Então, eu escolho o Deus Destruidor. Os níveis das habilidades e valores de atributos fortalecidos quando envolvidos em uma alma, autorregeneração, canibalismo, valores de atributos aumentados, canibalismo e superar limites, alma aumentaram. Nome, Vandalieus Akar raça, Dampir, mãe, deusa, idade, 12 anos título, Go Imperor, Eclipse Imperor, Guardian of the Cultivation Villages, Holy Sun of Vida, Scalar Imperor, Tentacle Imperor, Champion, Demon King, Oni Imperor, Trial Conqueror, Transgressor, Black Blood Imperor, Elder Dragon Imperor, Foodcart King, Genius Tamer, True Ruler of the Red Light District, Patron Saint of Transformation Equipment, Liberator of Goddesses, o novo. Job, God Destroyer Level, 0 Job History, Death Mago de Atributo, Transmutador de Golem, Domador de Mortos-Vivos, Destruidor de Almas, Usuário de Punho de Venom, Usuário de Inseto, Conjurador de Árvore, Guia de Demônio, Arquinimigo, Criador de Zumbis, Criador de Golem, Comandante de Demônio Cadáver, Usuário de Rei Demônio, Guia das Trevas, Criador de Labirinto, Guia de Criação, Curandeiro das Trevas, Demônio da Doença, Canhoneiro Mágico, Guerreiro Espiritual, Doador, Guia dos Sonhos, Rei Demônio, Demiurgo, Chicote Língua Calamidade, Inimigo Divino, Mago do Espírito Morto, Usuário de Cordas, Grande Rei Demônio, Berserker Vingativo, Guia da Destruição, Rei das Trevas Mago, Cavaleiro Pálido, Guia do Caos, Guia Divino Atributos, Vitalidade, 801.690, mais 41.245, aumentado em 239.049. Mana, 14.022.168.571, mais 4022168571, aumentou em 7.481.237.214 no total. Força, 74.785, aumentou em 747. Agilidade, 69.595, aumentou em 695. Vigor, 80.024, aumentou em 800. Inteligência, 96.641, aumentou em 966. Habilidades passivas, Força Monstruosa, nível 10, Level Up. Regeneração Super Rápida, nível 7, Level Up. Submundo God Magic, nível 4, Level Up. Imunidade de efeito de status resistência à magia, nível 10 Visão Negra Manas Vijnana Sedução, nível 10, transformado de Dark Chaos Dream Demon Creation Destruction Patient Semente, combinado com Divine Patient Semente. Revogação de Canto, nível 10. Orientação Manas Vijnana, nível 10, transformado de orientação, caminho de destruição da criação do demônio dos sonhos do caos sombrio, combinado com orientação, caminho divino. Recuperação de mana constante, nível 6, subir de nível. Super fortalecer subordinados, nível 6, subir de nível. Mortal secreção de veneno, garras, presas, língua nível 8, subir de nível. Expansão corporal ilimitada, língua, poder de ataque aumentado enquanto desarmado, médio, subir de nível. Parte do corpo fortalecida, cabelo, garras, língua, presas nível 10 demônio refinamento de linha, nível ampliação de mana, nível 10 taxa de recuperação de mana aumentada, nível 10 poder de ataque aumentado ao ativar um canhão mágico, médio, level up. Vitalidade aumentada, nível 5, level up. Valores de atributos fortalecidos, reinando, nível 9 valores de atributos fortalecidos, adorado, nível 8 valores de atributo fortalecidos, demônio império de Vidal, nível 4 autorregeneração, canibalismo nível 4, level up. Valores de atributos aumentados, canibalismo, nível 4, level up. Valores de atributos fortalecidos quando envolvido em uma alma, muito grande, level up. Cura assassina, nível 6, level up. Autofortalecimento, assassinato, nível 6, level up. Aumento do poder mágico enquanto equipado com um cajado, médio, level up. Fortalecido todos os valores de atributo, muito grande, level up. Habilidades ativas, regra do sangue, nível 3, level up.
Transcende limites, nível 9 Criação de Golem, nível 8 Hollow King Magic, nível 9 o Level Up. Controle de mana preciso, nível 4 um Level Up. Culinária, nível 10, Level Up. Alquimia Divina, nível 2 Destruição da Alma Técnica de Luta, nível 7, combinado com Shield Teshik e Armor Teshik, Level Up. Maior Multicast, nível 7 o Level Up. Cirurgia, Level 8 Personificação, Level 5 Coordenação de Grupo, Nível 3, Level Up. Processamento de pensamento em super alta velocidade, Nível 7 Comandante do Grupo, Nível 3, Level Up. Thread Healing, Nível 8 Vengeful Troven, Level 1 Awakened from Troven. Scream, Level 8 God Spirit Magic, Level 4 Level Up. Demon King Artillery Teshik, Level 8 Level Up. Shadow Group Binding Teshik, Level 8 Transcende Limites, Fragments, Level 3, Level Up. Spirit Therapy, Level 2 Vic Teshik, Level 3 Spirit Form Transformation, Lightning Staff Teshik, Level 3 High Speed Flight, Level 3, Level Up. Musical Desempenho do Instrumento, Nível 4 Dança, Nível 2 Técnica Muscular, Nível 4, Level Up. Técnica de Luta Mágica, Nível 2 Habilidades Únicas, God Devourer, Nível 10, Level Up. Almas Múltiplas Deformadas Invasão Mental, Nível 9 Criação do Labirinto, Nível 5 Grande Rei Demônio Fonte da Raiz Inimigo Divino Devorar, Nível 10 Proteção Divina da Vida Proteção Divina dos Deuses da Terra Processamento de Pensamento em Grupo Level 9, Level Up. Zantax Divine Protection Group Control, Level 9, Level Up. Soulform, Level 5, Level Up. Demon Kings Demon E's Origins Gods e Divine Protection Proteção Divina de Ricklands Ruvaz Divine Protection Técnica de Gravação Perfeita Superar Limites, Alma, Nível 4, Suba de nível. Indução de Mutação Corpo do Rei Demônio Semideus, combinado com Divindade, Colosso e Divindade, Dragão Ancião. Proteção Divina de Botin, novo. Proteção Divina de Peria, novo. Maldições Experiência adquirida na vida anterior não transferida não pode aprender trabalhos existentes incapaz de ganhar experiência independentemente. Indução de mutação Corpo do Rei Demônio Semideus, combinado com Divindade, Colosso e Divindade, Dragão Ancião. Proteção Divina de Botin, novo. Proteção Divina de Peria, novo. Maldições Experiência adquirida na vida anterior não transferida não pode aprender empregos existentes incapaz de ganhar experiência independentemente. Indução de mutação Corpo do Rei Demônio Semideus, combinado com Divindade, Colosso e Divindade, Dragão Ancião. Proteção Divina de Botin, novo. Proteção Divina de Peria, novo. Maldições Experiência adquirida na vida anterior não transferida não pode aprender empregos existentes incapaz de ganhar experiência independentemente. Considerando a batalha contra os inimigos que defendiam Botin e Peria, Vandaliel era mais do que poderoso o suficiente como era agora, ele era capaz de lutar e derrotar até mesmo deuses e seus servos. Mas os deuses com os quais ele lutaria no futuro provavelmente não seriam semideuses com corpos enormes. Gorn, Bratil e Madroza estavam entre os semideuses mais poderosos existentes, não apenas aqueles que pertenciam às forças de Alda. Mesmo com a força combinada desses três, eles foram derrotados por Vandaliel. Assim, não importa quantos semideuses inimigos restassem, os semideuses sobreviventes entre as forças que defendiam Peria, e os semideuses que não haviam participado desta batalha, Vandaliel não poderia imaginar que eles tentariam a mesma coisa novamente. Na próxima vez que eles vierem até nós, provavelmente será com deuses que se tornam capazes de usar habilidades e habilidades marciais como Hajime Fitun, ou os heróis que eles criaram, com os deuses descendendo de seus corpos. Dado que ele tinha visto de Carlos e dos outros na cidade de Morxi, esses heróis em potencial não eram uma ameaça significativa individualmente. Suas capacidades físicas eram provavelmente inferiores às dos semideuses. Mas porque eles empunhavam equipamentos poderosos e usavam habilidades marciais para lutar, se eles viessem em número com boa coordenação e um plano de batalha sólido, eles seriam uma grande ameaça de fato. Eles não estão mostrando nenhum sinal de fazer isso ainda, mas farei o meu melhor para me preparar também. No momento, não havia sinais dos heróis em potencial fazendo movimentos juntos. Mas era possível que algo os levasse a se reunir. Por exemplo,
Hais terminando seus testes e saindo do calabouço. Depois de derrotar as forças inimigas, reunir os despojos da guerra e retornar a Gartlan, um banquete foi realizado para celebrar a vitória. Na conclusão da batalha, os grandes deuses parabenizaram Vandaliel e seus companheiros pela vitória e então voltaram para seus reinos divinos. Antes de fazer isso, eles destruíram os reinos pseudo-divinos sobre os quais haviam descido, para garantir que os deuses das forças de Alda não os usassem para descer depois que eles partissem. Vandaliel havia colocado familiares do Rei Demônio para vigiar por precaução, e se os deuses das forças de Alda tentassem alguma coisa, ele sentiria imediatamente. Claro, isso não será de muita utilidade se eu retornar ao continente Bangaia, então vocês, divindades guardiãs, também terão que se esforçar, disse Vandaliel. Sim, bem, temos alguns recém-chegados também, então tenho certeza que vamos conseguir, disse Zozazeiba, o colosso das montanhas de neve demoníaca, com um aceno de cabeça. Ele era a única divindade guardiã de Gartlan com um corpo físico. Mas ele estava recusando as ofertas de carne e enormes pedaços de caranguejo, apenas bebendo pequenas quantidades do cogumelo e da sopa de carne do gigante Satã da panela quente. Mas ainda assim, você tem certeza disso? Mesmo que sejam leais a você, não há garantia de que serão muito amigáveis conosco, certo? Zozazeiba perguntou, dando um olhar aguçado para os recém-chegados, não Bakunava, mas os fantasmas que eram tão grandes quanto. Conteúdo patrocinado. Estes eram os espíritos do Ice Colossus Muga e do Crab Beast King Gabildes. Após suas mortes, Vandaliel capturou suas almas e as transformou em mortos-vivos. Normalmente, as preocupações de Zozazeiba seriam válidas. Havia alguns semideuses cujos espíritos não podiam ser guiados por Vandaliel, e esse foi o caso de Radatel, Bratil, Madroz e Gorn. Mas Vandaliel já havia devorado todos esses espíritos. Acho que você não precisa se preocupar com isso, disse Vandaliel. Já ordenei repetidamente que obedecessem a você e ameacei devorar suas almas se algo acontecer com Gartlan. Os espíritos restantes foram guiados por Vandaliel e, embora tivessem escolhido ser destruídos em vez de se tornarem mortos-vivos enquanto ainda estavam vivos, após suas mortes, eles juraram lealdade a Vandaliel e lutaram entre si para ver quem seria o primeiro a ser transformado em um morto-vivo. Claro, isso por si só não garantiria que eles se comportariam de maneira amigável com Zozazeiba e as outras divindades guardiãs de Gartlan, mas as ordens de Vandaliel sim. Aparentemente, pelo menos, eles estavam sorrindo e conversando amigavelmente. Estou ansioso para trabalhar com você, Zozazeiba. Não te vejo desde que você nos traiu e se juntou ao exército do Rei Demônio, não é? Faz algum tempo. Eu nunca teria imaginado que estaríamos do mesmo lado novamente. Qual é o problema? Você não vai comer nada da minha carne? Independentemente do que realmente sentiam, eles estavam se esforçando, ou pelo menos fingindo, para serem amigáveis com Zozazeiba. Você tem certeza disso? Eles estão sorrindo, mas tenho a sensação de que estão mostrando os dentes cada vez mais, disse Zozazeiba. Seus esforços pareciam fracos e sua atuação era bastante frágil. Está tudo bem, disse Vandaliel. E, além disso, eles são mais fracos do que parecem. Os semideuses mortos-vivos eram tão poderosos que os fantasmas comuns não podiam nem ser comparados a eles, mas ainda eram muito mais fracos do que quando tinham corpos físicos. Mesmo no caso improvável de Zozazeiba acabar tendo que lutar contra eles, era improvável que ele perdesse aquela luta. Bem, se você diz, disse Zozazeiba com relutância. Agora então, estou indo para onde todos estão, então fale com um dos familiares do Rei Demônio se precisar de alguma coisa, disse Vandaliel. Despedindo-se do ainda apreensivo Zozazeiba, ele se afastou. Não havia mais nada a ser conseguido tentando persuadir Zozazeiba, caberia a ele construir uma relação de confiança com os semideuses mortos-vivos por conta própria. Tenho certeza que ele pode se dar bem com eles como Eleanor e Isla, ou se tornar rivais. Ah! Imperador Dono, aí está você. Venha tomar um pouco da nossa bebida. Disse Zor, o líder dos Snow Ice Titãs, chamando Vandaliel de bom humor. A Imperatriz Mãe disse para você não deixá-lo beber álcool, sabe, disse Feltonia, a líder dos Androscorpiões. Que tal uma geleia feita com frutas de cacto?
Então, por favor, toque uma música para nós. Ambos disseram simultaneamente. Os dois ficaram psicologicamente viciados desde a primeira vez que ouviram Vandaliel cantar uma música. Não, prefiro não ter mais pinturas de parede enormes e pinturas de chão feitas de mim, disse Vandaliel. Parem, vocês dois. O que devemos fazer se a voz cantante de Sua Majestade ecoar por toda a Gartlan? Disse Zalzarit, o líder dos Glaisticks. Ela rapidamente pegou Vandaliel e o entregou a Dediria, evitando assim que um show frenético acontecesse. Os habitantes de Gartlan estavam gostando muito do banquete. Eles também estavam muito ansiosos para construir novas estátuas dos ressuscitados Botin e Peria. Mas não haveria mudanças dramáticas ocorrendo em Gartlan. A única mudança significativa foi que os efeitos do miasma diminuíram, pois não havia mais vários reinos pseudo-divinos na superfície, então haveria menos monstros vindo e atacando pelo teto. A vida subterrânea dos habitantes continuaria como de costume. Além do problema dos monstros, nenhum de nós tem grandes problemas que ameacem nossas vidas aqui, disse Dediria. Temos muita comida, água e terra para viver. E pelo que ouvi sobre a batalha na superfície, parece que estamos mais seguros aqui embaixo, onde temos um teto. Acho que você tem razão, concordou Vandaliel. Seria perigoso sair para a superfície do continente do Rei Demônio, mesmo se você fizesse uso das áreas onde os pseudo-reinos divinos estavam. As terras, os céus e até mesmo os mares circundantes do continente do Rei Demônio eram todos ninhos do diabo. Ao contrário do continente demônio onde Zantark e os outros estavam, havia monstros de rank 3 e acima presentes em todos os lugares. E se as pessoas viviam na superfície, não havia como escapar dos olhos curiosos dos deuses das forças de Alda, a menos que criassem uma barreira. Não havia uma única pessoa que adorasse Alda entre os habitantes de Gartlan, então os deuses das forças de Alda não hesitariam em envolvê-los em sua guerra contra Vandaliel. Havia monstros poderosos que poderiam atacar dos ninhos do diabo ao redor, e havia os deuses das forças de Alda com os quais se preocupar. Era mais tranquilo continuar vivendo no subsolo do que na superfície, tendo que ter cuidado com essas duas ameaças. Havia o risco de que os deuses pudessem descer sobre o continente do Rei Demônio e lançar um poderoso ataque mágico contra o solo para causar o colapso de Gartlan, mas Vandaliel e seus companheiros concluíram que não era realisticamente provável para Alda e suas forças. Para fazer isso, eles provavelmente perceberam que Vandaliel e seus companheiros tinham uma base de operações subterrânea, mas não sabiam a escala disso. Eles permaneceram inconscientes da existência de Gartlan. Assim, não tinham como saber se Vandaliel havia criado apenas uma pequena base que servia de local de descanso no túnel que usou para libertar Botin de seu selo, ou se havia um enorme espaço subterrâneo. Era difícil imaginar que eles fariam algo tão arriscado quanto usar o poder de vários deuses para atacá-lo. Conteúdo patrocinado. Claro, as paredes e tetos de Gartlan foram reforçados para que não desmoronassem imediatamente, mesmo no caso improvável de ser atacado. Isso também era parte do motivo pelo qual Vandaliel havia colocado os semideuses fantasmas aqui. Claro, também há muitos que não desejam ir para a superfície, mas gostariam de viajar para lá. Espero que possamos continuar nossas trocas. Afinal, todo mundo está muito interessado nas coisas que são produzidas no Império Demoníaco de Vidal, disse Dediria. E nós também, e gostaríamos de voltar a visitar as terras onde nascemos, acrescentou. Depois que ela foi expulsa de sua terra natal pelo ataque do grupo de Heinz, os Lâminas de 5 cores, Dediria escapou para Gartlan junto com a tribo Merfolk que guardava um fragmento do Rei Demônio e adorava Maris Jafar, o justo deus maligno do sul carmesim. Mar. Entendo, disse Vandaliel. Obrigado. Mas eles aparentemente estabeleceram bases lá, então não importa se não pudermos visitar até daqui a algumas décadas. Afinal, nós Magin não envelhecemos, e Doranesa é uma Merfolk, que também é uma raça de vida longa, Dediria disse. Ela parecia ser muito paciente nesse assunto, talvez até disposta a esperar até que Heinz morresse de velhice. Mais importante, disse Dediria, sua expressão distante e reminiscente desaparecendo quando ela mudou de assunto, me disseram que você ainda não decidiu quem levar com você como seus familiares quando for para a escola de aventureiros? De fato,
Vandaliel pretendia usar sua participação na guilda dos Tamers para trazer monstros e membros das raças de vida com ele, que normalmente não teriam permissão para entrar em cidades humanas, como familiares. Se não o fizesse, as pessoas da cidade não teriam nenhuma oportunidade de realmente ver os membros das raças de vida. Suas experiências em Morxie e Alcrim o ensinaram isso. No entanto, o problema era: por que você está trazendo isso à tona? Vandaliel perguntou apreensivo. Claro, é porque eu gostaria de me candidatar voluntariamente, respondeu Dediria. Eu sou um magem, então sou elegível, não sou? Espere. Se for esse o caso, me escolha. Eu irei com você, interrompeu o magem King Godwin, que não seria mais rei assim que a primavera chegasse. Eu também sou um magem. E o mais importante, sou capaz de me defender sozinho da maioria dos inimigos. Um momento. Nesse caso, que tal um vampiro de raça pura? Sugeriu Zor. Devo acompanhar Schneider Dono e meus outros companheiros, então acredito que você deve escolher entre Erpel e os outros. Que tal um Androscorpion? Exclamou Feltonia, aproveitando a oportunidade para sugerir sua própria raça de pessoas. HMPH. Você deveria considerar um Glaistig ou um Pabilsag também, disse Feltonia. Pessoal, vocês não esqueceram que os familiares devem usar coleiras no pescoço, não é? Disse Vandaliel, verificando por via das dúvidas. Mas Godwin e Zoda sentiram, como se dissessem, e daí? Dediri e os outros pareciam bastante hesitantes, no entanto. Vansama. Aqueles que hesitam em usar um colar não são dignos de servir como seus familiares, declarou Eleanora. Então, por favor, me escolha. Eleanora, você está disfarçada na cidade de Morxie como humana, apontou Vandaliel. Então me escolha. Eu nem fui à cidade de Morxie, sabe? Disse Vigaro. Que tal continuar nos tendo como seus familiares? Sugeriu Privel. Informações sobre nós sermos seus familiares provavelmente chegaram à capital real, afinal, Vancouver. Fazer isso pode ajudar a evitar que as guildas e os nobres da capital real suspeitem demais de nós, acrescentou Gizania. Aliás, Doranesa estava participando da festa em um grande tanque de água, ela ouviu o desenrolar da conversa, mas abstinha-se de dizer qualquer coisa, pois a capital real ficava em terra firme. Felizmente, Bakunava, que jogava com Luvesfol, parecia desinteressado em ir para a capital real. Papai, eu quero ficar aqui. Acho que poderei comer mais coisas saborosas neste lugar, em vez desta capital real com muitos humanos. Ficar no continente do Rei Demônio, com inúmeras criaturas comestíveis, parecia ser a escolha mais atraente para ele do que ir para a capital real que estava cheia de nada além de pessoas. Esta foi uma notícia maravilhosa para o povo da capital real e uma notícia terrível para os monstros do continente do Rei Demônio. Muito bem. Conto-lhe tudo quando voltar, por isso seja um bom menino e ouça o tio Zozazeib e os outros enquanto eu estiver fora, disse Vandaliel. Disse Bakunava. A propósito, Luvesfol está bem? Os olhos de Luvesfol, que estava sendo girado descontroladamente enquanto segurava a mão de Bakunava, pareciam completamente mortos. Vandaliel observava com um sorriso no rosto, pois a brincadeira de Bakunava parecia uma criança brincando com um avião de brinquedo, mas parecia que essa tinha sido uma experiência extremamente dura para Luvesfol. Ajude-me, e Luvesfol gemeu. Olhando para ele, Vandaliel teve a sensação de que Luvesfol não seria capaz de servir como familiar de Palvina na capital real. Já havia sido decidido que Vandaliel traria Palvina com ele para a capital real, pelas pessoas. Ela também era capaz de adquirir jobs, então, mesmo que as pessoas suspeitassem, o plano era apenas insistir que ela era um tipo incomum de fera aparente. Vandaliel planejou que o Duque Alcrim fornecesse um documento para certificar sua identidade. Luves, vamos fazer alguns nivelamentos quando selecionarmos os números dos monstros no continente do Rei Demônio, disse Vandaliel. Criança. Ainda não temos permissão para ir com você? Disse Borcus. Pet sibilou e Knoshin deu um gemido triste. Nas sociedades humanas, os monstros mortos-vivos e insetos eram considerados indomáveis.
Conteúdo patrocinado. Estou planejando que vocês se tornem nossos familiares depois que Palvina e eu subirmos para posições razoavelmente altas dentro da guilda dos aventureiros, Vandaliel disse a eles. Esses monstros eram considerados indomáveis, mas Vandaliel acreditava que se ele se tornasse um aventureiro com uma reputação sólida e insistisse que os havia domesticado, as pessoas não teriam escolha a não ser aceitá-lo como verdade. Claro, ele pretendia ter nobres mais poderosos, comerciantes e pessoas ligadas a igrejas como aliados até então. Vandaliel, disse Darcia, chamando pelo filho. Mãe. Claro que vou trazer para você. Não é isso. Acabei de receber uma mensagem divina. Aparentemente, a porta para o dungeon criado por Alda para onde fomos foi aberta. Ao ouvir isso, houve um alvoroço entre as pessoas que estavam presentes no banquete. A espada de chama azul Heinz, que era o herói de Alda e um inimigo jurado de vida e Vandaliel, abriu a porta para o calabouço. Em outras palavras, o julgamento de Heinz e do resto das lâminas de 5 cores acabou e eles puderam partir. Heinz e seus companheiros, em Vandaliel murmurou. Ele já suspeitava que Heinz e seus companheiros ainda estavam vivos, e havia confirmado isso com os espíritos dos semideuses derrotados. Ele também soube que o estágio final do julgamento de Heinz era ressuscitar Belvur, que as lendas dizem ter lutado contra o deus maligno das correntes pecadoras em uma batalha que resultou na queda de ambos. Belvur ressuscitou? Como pode ser isso? Zozazeba exclamou, tremendo de medo. Sem chance. Acabou, nós vamos ser mortos, disse Luvesfol, parecendo tão pálido que parecia que ia cair morto no local. Mãe, Heinz e seus companheiros deixaram o dungeon? Perguntou Vandaliel. Não, parece que ainda não saíram, disse Darcia. Parece que a porta se abriu e todos estão confusos. Havia adoradores de vida que estavam cooperando com a facção pacífica de Alda esperando do lado de fora da masmorra de Alda também. Vida aparentemente aprendeu sobre o que estava acontecendo ao redor do dungeon através deles. Segundo eles, a porta havia se aberto, mas não havia sinais de Heinz e seus companheiros, e os fiéis hesitavam em entrar no calabouço. Zozazeba e Luvesfol ficaram visivelmente aliviados ao ouvir a resposta de Darcia. Mas dado que a porta se abriu, Heinz completou seu julgamento ou morreu tentando. E Vandaliel estava ciente das características especiais daquele dungeon em sua capacidade de criar cenários de batalha que eram como simulações avançadas, incluindo cópias elaboradas de inimigos para Heinz e seus companheiros lutarem usando corpos de avatares. Dada a natureza do calabouço, ele não podia imaginar que Heinz havia morrido. Em outras palavras, ele acreditava que Heinz havia completado seu julgamento e Belvur havia ressuscitado. Por que não há sinal do Belvur ressuscitado? Ou Heinz e seu grupo que o ressuscitou? Você tem alguma ideia? Perguntou Vandaliel. Mais uma vez, foi Darcia quem atendeu. Acho que o corpo de Heinz ainda é incapaz de resistir ao poder de Belvur. O que você quer dizer com a resistir? Perguntou Sam. Sansan, a razão pela qual Alda fez Heinz despertar o heróico deus Belvur foi provavelmente para que ele pudesse invocá-lo em seu próprio corpo para lutar, disse Darcia. Tenho certeza de que sua intenção era ganhar um aliado poderoso o suficiente para derrotar Vandaliel. Foi por isso que Alda fez Heinz e seus companheiros passarem por provações que os deixariam com corpos capazes de suportar a invocação de deuses sobre eles. Darcia tinha quase certeza disso, já que as provações do dungeon não foram projetadas para treinar a mente. Mas quero dizer, você também pode invocar Vida-sama para si mesmo, não pode, Darcia-sama? Perguntou Rita. Darcia balançou a cabeça. O que posso invocar é muito maior do que um clone espiritual, mas ainda é apenas uma porção de Vida-sama, menos da metade de seu ser. E antes de ser trazido de volta à vida, permaneci no reino divino de Vida-sama por um longo tempo, até que estivéssemos em sintonia um com o outro. Vandaliel fez um corpo muito robusto para mim também. No caso de Heinz, não importa quão grande seja a afinidade que ele e Belvur tenham um pelo outro, convocar outro ser de uma existência muito maior, aliás, terá um grande impacto em seu corpo.
Em outras palavras, Darcia foi construída e refinada desde antes de sua reencarnação para conceder-lhe as qualidades inatas que lhe permitiriam servir como um receptáculo para invocar uma parte de um grande Deus. Mas, embora Raiz tivesse conquistado o direito de servir como receptáculo de um Deus, ele adquiriu as qualidades exigidas não inatamente, mas pela força. Isso significaria que seu corpo sofreria um fardo muito maior do que o de Darcia. Então, o que exatamente isso significa? Perguntou Vandaliel. Acho que significa que depois de ressuscitar Belvur na masmorra, ele usou o poder de Belvur. Não sei porquê, mas isso deixou muito cansado até para se mover, então é por isso que ele não saiu, explicou Darcia. Todos congelaram ao ouvir isso, e, alguns segundos depois, deram um grande suspiro coletivo. Em outras palavras, porque Raiz é um mortal, ele não será capaz de fazer pleno uso do poder de Belvur por um tempo, disse Zozazeiba, caindo de joelhos com alívio. De fato, disse Zor, sua expressão suavizando. Se ele tivesse livre controle sobre esse poder, provavelmente tentaria nos atacar imediatamente. Por enquanto, vamos ser ainda mais vigilantes com nosso monitoramento da situação. Colocarei mais familiares do Rei Demônio na Cordilheira da Fronteira, o antigo território de Sila e também nas fronteiras do Ducado de Alcrim, para garantir que, se Raiz e seus aliados vierem, poderemos fazer uma pré-golpe vazio, disse Vandaliel. Mesmo que o poder de Belvur só pudesse ser usado por um curto período de cada vez, Vandaliel não podia permitir que ele entrasse em seu território. Um único golpe de espada usando esse poder poderia pulverizar um castelo inteiro. Vandaliel faria um ataque preventivo em áreas despovoadas sem pessoas inocentes que pudessem ser apanhadas no conflito, para matar Raiz antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Ninguém se opôs à vontade de Vandaliel neste assunto. Se Farmão estivesse aqui, ele poderia ter sugerido uma abordagem mais razoável, como enviar uma carta de advertência dizendo a Raiz para ficar longe e não prejudicar os membros das raças de vida. Mas, infelizmente, ele não estava presente. Seus conhecidos Deian e Tiamat estavam aqui, mas não havia um único pensamento pacífico em suas mentes, eles estavam totalmente preocupados em pensar em maneiras de impedir que a violenta tirania de Belvur os alcançasse. Conteúdo patrocinado. Para eles, Belvur não era outro senão o homem que liderou os ataques realizados pelas forças de Alda, matando aqueles que consideravam seus irmãos e filhos. Tudo o que resta para se preocupar é: Mestre Zor, Gufadgar, vocês acham que posso derrotar Belvur? Perguntou Vandaliel. A única questão que restava era se as habilidades de Vandaliel seriam ou não eficazes contra Belvur, contra Raiz, com Belvur invocado sobre ele. A pergunta de Vandaliel foi dirigida a esses dois porque eles conheceram Belvur quando ele ainda era um mortal, quando ele convocou Alda para matar o Rei Demônio. Zod franziu a testa. Em uma competição de força, você seria totalmente derrotado. Em uma batalha até a morte, dependendo das circunstâncias, acredito que você pode vencer. O poder de Belvur supera o seu, grande Vandaliel. Mas em uma batalha com suas vidas em jogo, ele não será vitorioso, disse Gufadgar, inexpressivo como sempre. Belvur era mais rápido e forte que Vandaliel, superior em todos os aspectos físicos. Mas a maneira como ele lutou foi teimosamente direta. Não havia truques ou enganos por trás de sua espada, apenas pura velocidade e nitidez. Se um inimigo pudesse escapar de sua espada extremamente rápida, ele os derrubaria com ataques ainda mais rápidos do que eles. Se um inimigo tivesse uma defesa impenetrável que pudesse parar sua espada, ele os derrubaria com um ataque extremamente poderoso que poderia romper essa defesa impenetrável. Se um inimigo atacasse com projéteis a distâncias que sua espada não pudesse alcançar, ele os derrubaria aproximando-se deles em velocidades impossíveis enquanto evitava os ataques. Se um inimigo não possuísse forma física que uma espada pudesse cortar, então ele os cortaria com sua espada que poderia cortar até mesmo seres sem formas físicas. Se um inimigo criasse inúmeras cópias de si mesmo para esconder qual delas era a verdadeira, sua espada cortaria todas elas simultaneamente. Esse era o tipo de campeão que ele era. A propósito, ele não era inepto no uso de magia, mas, dada a forma como ele a usava, pode-se simplesmente substituir a espada por a magia nas analogias acima.
Mesmo quando ele matou o rei demônio Guduranis, ele convocou a totalidade do ser de Alda sobre si mesmo e perfurou a barreira de seu inimigo com um único ataque que continha uma quantidade inimaginável de poder concentrado. Gulfadgar explicou que a razão pela qual apenas 3.000 pessoas sobreviveram à guerra contra o rei demônio foi porque Belvur demorou muito para reunir o poder necessário para perfurar a barreira do rei demônio. Claro, dada a situação, não havia outra maneira de matar o rei demônio. Xarion havia sido destruído e Zantark ainda estava em um estado frenético, então Nineroar e Farmal foram incapazes de invocar seus próprios deuses sobre si mesmos. Vida ainda estava viva, mas Akar, o único que poderia suportar ser seu receptáculo, já estava morto, disse Zor, que lutou na batalha naquele dia, em defesa de Belvur. Mas Gulfadgar não tinha simpatia por ele. É precisamente por isso que foi uma tragédia que os predecessores do grande Vandaliel, o grande Zakar, Soldir, Ark e o Vilov, não estivessem lá. Se fossem, haveria outras maneiras de obter a vitória. E mesmo durante a guerra entre Vida e Alda que se seguiu, ele era o mesmo. Se ele ainda é o mesmo agora, então seu poder certamente é ainda mais tremendo devido à sua ascensão à divindade como um deus heróico. No entanto, com o planejamento do grande Vandaliel, a vitória não é impossível. Belvur possuía um poder inacreditável, mas Vandaliel era o extremo oposto, o tipo de lutador que usava métodos bizarros e inesperados. Contanto que ele e Belvur não lutassem de frente, certamente havia esperança de vitória. Diana e os outros assentiram, parecendo concordar. Obrigado. Isso foi muito informativo, disse Vandaliel. Agora então, vamos ficar atentos a Heinz e seus aliados, mas faça exatamente como o planejado enquanto ele ainda não consegue se mover. Não houve mudança no fato de que a área ao redor da masmorra de Alda era perigosa devido aos deuses das forças de Alda que a guardavam. Sendo assim, Vandaliel se concentraria em consolidar sua posição e reunir mais aliados. Ele reuniria mais aliados para a facção de Vida na capital real, interrompendo a capacidade das forças de Alda de estabelecer uma posição no reino de Orbão e diminuir seu poder diminuindo o número de pessoas que os adoravam. Explicação do trabalho, escrito por Luciliano. Guia divino. Em vez de ser um trabalho para um guia que guia os deuses, e este trabalho é para guiar aqueles que estão tentando alcançar a divindade, aqueles que se tornarão deuses no futuro e aqueles com a proteção divina dos deuses. Assim, não parece ser um trabalho que tenha grande impacto em deuses já existentes. É possível que se torne um trunfo contra os heróis em potencial que os deuses das forças de Alda estão alimentando, mas, improvavelmente seria melhor não colocar muita esperança nisso. Carlos já havia se tornado do jeito que é antes de o mestre adquirir este trabalho, então não acredito que isso causará mudanças tão drásticas. Eu me vejo incapaz de parar a batida excitada do meu coração quando penso na possibilidade de criação de formas curiosas de mortos-vivos, como Jane Doe, como resultado deste trabalho. Explicação do título: Libertador de Deuses. O título de quem libertou deuses, o Bottin, no caso mais recente. É um título concedido pela própria Bottin e, se fosse revelado, provavelmente atrairia muito respeito dos anões que adoram Bottin e seus deuses subordinados. Explicação do título: Grande Rei Demônio. O título concedido a um ser que ultrapassou o Rei Demônio Guduranis, ou pode-se esperar que o faça no futuro. No mundo de Lambda, o Rei Demônio representa um ser abominável e terrível, mas o significado de Grande Rei Demônio ainda não foi definido. Nenhum adquiriu este título antes. Vandaliel é o primeiro grande rei demônio. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos capítulo do relatório para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado.